Entenda o capacitismo. Acompanhe aqui com a gente histórias inspiradoras. Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Educar. E hoje estamos num lugar mais do que especial, o Café Dona Baunilha, já agradecendo nossas parcerias aqui. Muito obrigada por abrir o espaço aqui para o nosso podcast. E hoje a gente tem um convidado, Rodrigo Giunge. Esse é um episódio que a gente gosta de começar assim, com bastante sensibilidade. E eu convido vocês a se apresentarem, se descrevendo. Rodrigo, vamos nos descrever? Você pode começar? Bom, meu nome é Rodrigo Giunge, eu tenho 42 anos, sou um homem de pele branca, cabelos castanhos, uso barba grisalha, estou vestindo uma camiseta preta com o logo do Pode Cativar, o nosso projeto, no peito, e tenho 1,80 m. E meu sinal em libras é a letra R aqui na barba. Assim? Isso. Bom, eu sou mulher branca, tenho cabelos crespos, estou usando uma roupa rosa. Estou sentada e muito feliz de estar aqui. Eu sou Elisa Barbarini, sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, olhos castanhos. Estou com um colete jeans, uma blusa roxinha, estou sentada em uma mesa preta. Rodrigo, para aquecer aqui o nosso início do nosso episódio, conta pra gente a sua formação. Qual a sua área especializada, o que você faz hoje? Hoje eu sou especialista em desenvolvimento humano e inclusão. Sou professor de Muay Thai, palestrante e nas horas vagas estagiário de palhaço também. E aí depois a gente explica um pouquinho melhor sobre isso. Esse projeto é incrível, né? Esquenta o coração, eu costumo dizer. Muito bom. E estou como gestor público, eu trabalho na Prefeitura de Campinas, na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Estou como coordenador de acessibilidade para pessoas com deficiência. Certo. Esse já é transitório, né? Excelente, Rodrigo. E agora, para a gente começar o nosso bate-papo, Rodrigo, vamos começar falando sobre a temática do nosso episódio, que é capacitismo. Conta pra gente o que é e como que ele é na prática. Como que ele é desenvolvido na prática? Compartilhe com a gente, por favor. De forma prática, né? Vamos dizer assim, pra gente... Eu gosto de falar que o próprio Pode Cativar surgiu dessa forma, né? Da gente abaixar o tom pra gente acessar todas as pessoas, né? Certo. Romper a bolha. Né? Eu não sou um especialista da área, no caso da saúde, por exemplo, para falar enquanto especialista. Mas a gente vai batendo um papo para desmistificar algumas coisas. E como eu costumo dizer nas palestras, que todos saiam com mais dúvidas do que quando chegar. Sim, porque daí que a gente ganha poder de questionamento, né, sobre tudo, né? O capacitismo é como na luta racial, você tem um racismo. Na luta da pessoa com deficiência, pelos direitos, é o capacitismo. Quando você coloca a capacidade da pessoa como um fator limitador dela, ou define uma habilidade dela pela capacidade dela, ou ausência de alguma habilidade. É como se fosse o bullying, né? Que a gente começa a dar forma e dar nomes hoje para atitudes que excluem, né? Que fazem com que as pessoas não participem plenamente da sociedade. O capacitismo hoje, basicamente, é isso. Eu pegar uma condição de uma pessoa e usar essa condição para limitar ela a acessar a sociedade como um todo. Mas, por exemplo, quando a gente fala assim, em uma situação que as pessoas não assumem responsabilidade, que elas estão se eximindo de culpa, estão tentando desviar o foco, ela fala, você deu uma de João sem braço, por exemplo. O que acarreta isso? Nessa frase, eu estou pegando um comportamento inadequado e eu estou dizendo que toda pessoa que é biamputada, ela... todo momento que ela precisar assumir culpa, que ela precisar assumir responsabilidade, que ela tiver que falar, não, eu errei, ela não vai fazer isso. Então, padrão de comportamento da pessoa biamputada, o que não é verdade. Então, algo inofensivo se torna algo ofensivo. Né? Gente, sinceramente, nós que temos a oportunidade de trabalhar com pessoas com síndrome de Down hoje no Guarani, com o projeto Stars 21, Futsal Down do Guarani, é uma desconstrução total, porque não tem nada a ver, não tem como associar isso. Pelo contrário,
São pessoas fantásticas, são as nossas estrelas, os nossos guias para um mundo melhor, para a gente se tornar pessoas melhores. Eu costumo dizer que na trissomia, o cromossomo que vem a mais é o do amor, que é o que falta pra gente. Sim. Né? Já que minha esposa costuma dizer que é o dia do melhor abraço do mundo, o sábado de treino. Sim. Eu falo que eu já ouvi mais eu te amo os verdadeiros lá do que da minha própria família. Então, né? Então não tem nada a ver. E aí nós temos as outras situações que também é não achar que uma pessoa com deficiência pode ocupar um cargo de gestão, né? Que ela tem capacidade de realizar atividades. E aí a gente fica só focando naquilo que está faltando. E aí, assim, como que nasceu, né, o Pode Cativar? E em que frequência vocês fazem? Vocês têm um canal? Fala pra gente um pouquinho, pra quem tá ali seguindo a gente, também seguir vocês lá. Vocês têm um canal também, né? Temos o canal no YouTube, @Pode Cativar Podcast, né? Então, Sim. por favor, gente, ajuda a gente lá. Como se deu? Eu acho que tem um passinho antes do Pode Cativar. Eu acho que minha jornada ela se confunde nesses últimos 4 anos. Porque assim, eu não sou uma pessoa com deficiência, eu não tenho pessoas próximas no meu círculo de pessoas com deficiência. E eu recebi uma missão, né, uma proposta para fazer gestão pública em uma área que até então eu não domino. E continuo dominando menos ainda, né? A gente descobre que conhece menos ainda. Mas o que aconteceu? Eu sempre fiz gestão de pessoas na área privada. Então eu fui para essa missão e eu tinha 2 caminhos de aprendizado, através do conhecimento por literaturas ou cursos específicos, alguns eu fiz, e o outro caminho era na convivências, porque eu tive a grande oportunidade de conversar muito com mães. E é o melhor caminho de aprender, né? Todos nós aprendemos a base da nossa vida com as nossas mães, então eu tive esse privilégio de ter pela segunda vez a oportunidade de aprender com mães. Né, de pessoas com deficiência. Depois que eu comecei essa jornada, um dia, eu dou aula de Muay Thai numa academia comercial à noite, e saindo do tatame, uma mulher me parou, a Meia, e ela me perguntou, falou: professor, você dá aula para pessoas especiais? Eu falei: dou, todos os meus alunos são para mim, né? Todo mundo é especial, né? A gente já para desconstruir um pouquinho falas, né? Capacitistas, inclusive. Ela ficou sem graça, falou: não é isso, é que minha filha ela tem síndrome de Down. Eu falei: não entendi, é que eu trabalho, né, nesse meio e a gente já não usa mais essa nomenclatura, né, que afinal todos somos especiais. É verdade. Ela falou: legal, mas você daria aula para minha filha? Eu falei: olha, eu dou aula para pessoas, e enquanto educador, a minha obrigação é fazer com que as pessoas se sintam bem na minha aula e queiram voltar. Eu tenho que propiciar esse espaço para elas. Então eu me adapto aos meus alunos, vou entender o tempo de aprendizado de cada um, a forma de cada um de aprendizado, e vou me adaptando para que eles sejam. A Ingrid está com a gente até hoje, já vão há 3 anos, né, com a gente. Então foi ali que começa o primeiro passo. O concurso em Campinas, né, de um estúdio, do Duca, né, foi um parceiro no início, que quem tivesse o melhor projeto ia ganhar 8 episódios de um podcast. Eu falei: pô, por que não conversar com pessoas com deficiência, com pessoas ligadas ali, família, muito próximas, para que elas contassem os desafios, as superações, né, as frustrações, mas as pessoas, para a gente romper a bolha. Porque quando eu falo com especialistas, dificilmente você vai pegar uma pessoa que não tem nenhum envolvimento com a causa, ela vai parar para ouvir um psicólogo falar sobre autismo, sobre síndrome de Down, cegueira. E enquanto não me afeta, não é problema meu. Sim. Né? Grande engano, né? Mas enfim. E aí eu fiz a proposta, consegui ganhar os 8 episódios e nós começamos essa jornada de bater papo com as pessoas, né? O início do nome foi do Pequeno Príncipe, né? O pod de podcast, que é a moda, né? Todo mundo vai pondo pod, né? Podcast. Sim. E o Cativar do Pequeno Príncipe, da conversa do Pequeno Príncipe com a Raposa sobre a necessidade de nos fazermos necessários uns para os outros, criarmos laços entre as pessoas, de criar vínculo, algo que está ficando esquecido. Em tempos de redes sociais, a gente cria amigos virtuais, mas esquece da presença física. Né? No seu Instagram, a gente precisa de pessoas como você. Eu trabalho também, Juliana também, com inclusão, com família. E eu fui lá mudando o meu olhar com o tempo, né? Porque a gente tem uma dificuldade diante da nossa sociedade, que a gente vem crescendo, de incluir as pessoas, entender as deficiências.
E hoje eu entendo e compartilho muito do seu olhar, que a gente tem que olhar todo sobre esse social. Com certeza a gente vai compartilhar muito dos seus conteúdos nas nossas redes sociais, porque a nossa ideia também é acolher. Nós descobrimos que você faz parte do projeto Palha Saía também. Como que é esse projeto que nós faz parte? Sim. A realidade, isso se tornou uma frente de atuação do Pode Cativar, né? E aí tem o podcast, temos a consultoria no Guarani, as palestras e a palhaçaria. Né? São pessoas que vão se juntando. Eu falo, Pode Cativar não é do Rodrigo. De pessoas que queiram aplicar a transformação de vida de fato e viver propósito. Mas em uma das oportunidades do Pode Cativar, graças à nossa prima da Jaque, que é prima, né, por tabela minha, a Jéssica, ela trabalha no Boldrini, e ela me indicou o Tio Fininho para fazer um bate-papo. Esse, inclusive, já fica a dica para vocês. Márcio, meu irmão, mestre, mentor, ele vir bater papo com vocês. Tio Fininho tem um projeto fantástico em Indaiatuba. Ele chama Combinha do Bem, com K, @Combinha do Bem, já fica pra galera Kombi, aí. né? Isso. Do carro mesmo. Ele tem uma Kombi vermelha que ele leva. Legal. Isso, e saber participar. Ele é fantástico, porque o que ele faz? Ele faz palhaçaria, né? Ele faz transporte humanizado de crianças e famílias em tratamento de câncer, tanto para o Boldrini e Campinas quanto para Barretos. Algumas vezes com a Kombi, outras vezes ele vai com o carro oficial da prefeitura, que ele conseguiu essa autorização. Ele recolhe mechas de cabelos para fazer peruca e também faz as mulheres que às vezes dão crochê, toquinha de crochê, enfim, ele recolhe e faz as doações. Então ele está sempre fazendo essa ponte. E aí ele foi, não Pode Cativar, a gente bateu um papo, porque ele faz palestras sobre a importância do diagnóstico precoce no câncer infanto-juvenil. E aí um dia, lá no projeto, ele me convidou para ir. Vamos, cara, eu vou contigo. E aí eu falei, não vou com a cara limpa, porque assim, na minha cabeça eu vou chegar lá e vou ficar parado, né? Ou tipo, oi, tudo bem? Não rola também, né? O que eu vou fazer? E aí eu passando por uma loja de fantasias lá, uma menorzinha, eu conversei com o senhorzinho que era o dono da loja, ele falou, cara, eu expliquei pra ele o projeto, ele falou, ó, eu fiz aquela fantasia de palhaço ali já faz um tempo e ela tá parada, mas acho que ela tava te esperando. Pô, legal. E fui de palhaço. E aí, meninas, eu vou falar pra vocês o seguinte. As pessoas falam assim, muitas vezes, que trabalho bonito, é bom que você vai lá. A gente, quando vai nesses lugares, a gente aprende a dar valor à nossa vida, né? Não. E a gente precisa desconstruir isso muito enquanto sociedade. Porque, enquanto sociedade, eu não tenho que ver uma pessoa em uma situação mais difícil que a minha para valorizar a minha vida. Eu tenho que entender que tem uma responsabilidade, um propósito de vida de levar luz, levar amor, levar bênçãos, retribuir aquilo que eu recebo. Independente de como a pessoa tá, né? Não, é a minha obrigação entregar. A entrega é nossa, de espalhar. Não é porque você tem uma condição agora que você deve fazer, ou esperar a condição perfeita para você fazer. E aí, ali eu tive uma história muito impactante logo na primeira visita. Porque Deus tem que mostrar pra gente que você tá no lugar certo, né? Sempre, né? A gente não presta atenção. A gente tá sempre muito agitado, muito acelerado. Eu saí da brinquedoteca e fui tomar água, e a gente vai vestido e vou brincando, né? Mexe com um, mexe com o outro. Mas quando eu cheguei numa parte mais do fundo, tinha uma menina de uns 16, 17 anos, ela estava sentada esperando atendimento e estava encostada no ombro da mãe, né? Ela já não tinha mais as sobrancelhas, o cabelo, um semblante bem pesado, bem triste, obviamente, né? E aí, quando eu fui chegando próximo, eu falei, agora lascou. Não sei o que eu faço. O que fala? Eu sou mestre em falar bobagem, então vou ficar quieto para não falar nada errado. Eu vi que de longe ela estava olhando para mim. E aí, nesse percurso, eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu não sei fazer. Não consigo. E aí, eu, com o coraçãozinho, falei, você é bonita, né? Mandei um beijo, né? Ela abriu um sorriso para mim. Foi uma fração de segundos. E aí, meninas, eu vou falar para vocês, eu não sei há quanto tempo ela sorria. Não sabia o que era sorrir. Espero que ela tenha começado a sorrir muito. E como eu não faço frequente, então eu não a vi novamente, né? Mas espero que ela esteja muito bem, que é o que eu creio. Sorrindo muito.
Mas o que para ela provavelmente foi uma fração de segundo, para mim dura uma eternidade, que é onde a gente começa a entender que as coisas têm propósito, e elas se confrontam, né? E dali para frente, o Boldrini vira uma casa pra gente, e quando eu falo da desconstrução de um lugar que as pessoas, eu não consigo ir lá, gente, é um lugar que eu encontro mais felicidade e alegria. As crianças correm pelos corredores, elas brincam, se divertem, chutam minhas canelas, me puxam pelos cabelos, quer puxar o nariz, bate na gente e tá tudo bem. Então, se você quer entregar, quer retribuir algo, né? Acredita, é o melhor lugar do mundo para isso. Como a gente pode fazer parte de um projeto desse tão lindo, tão especial, tão significativo? Eu tenho interesse, mas tenho certeza também que os nossos seguidores... É um local que você vai para distribuir amor. Então, existe uma capacitação. Com a gente, não pode cativar, não é só no Boldrini. Então, a gente pode fazer em outras entidades, inclusive, outros espaços que quiserem colaborar. E aí, não pode cativar, voluntário sempre é bem-vindo, né? Então, nos procure nas redes sociais, a gente bate um papo, explica, vai entender as habilidades, as competências, né? Mostrar as possibilidades. E eu acho que, assim, mais do que tudo, né, a gente olhar para o próximo. Eu acho que falta muito isso, o exercício da empatia, né? E por uma sociedade mais justa, né? Então, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para os nossos seguidores. Como que a gente pode dar esse primeiro passo para uma sociedade mais justa, né? Como fazer a diferença, mas de uma maneira igual, tá tudo certo. Somos diferentes, tá tudo certo. Né? Que mensagem que você passaria para ele? Na luta da pessoa com deficiência, historicamente, ela sempre esteve no mundo, desde que o mundo é mundo. Lá atrás, deixada para morrer, abandonada, né, injustiçada. Se não havia habilidade, problema seu, eu vou embora. Se você está me atrapalhando, você não faz parte do bando, não faz parte da sociedade. Vai para fora. Então, eu pego todos e trago de volta. Porque não existe dentro ou fora, todos estamos no mesmo ambiente, né? Se a gente entender qual que é o real significado de amar, tirar essa venda dos olhos que nós temos com relação ao amor, que a gente só imagina a relação, só imagina estar com pessoas que nós gostamos de estar, né? Porque o amar significa respeitar o próximo, significa olhar para o próximo como um ser de direitos, mesmo que eu não goste daquela pessoa, porque eu tenho o direito de não gostar, eu tenho o direito de não querer compartilhar a vida com determinadas pessoas, porque as ideias não são iguais, não bate, enfim, é natural, convivência humana é natural. Mas o amar é uma responsabilidade, não é uma opção, não é uma escolha. É um estilo de vida que é obrigatório. E a gente perdeu esse estilo, né, de vida. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas, vamos ser um pouquinho mais naturais com relação à vida, com relação às diferenças. Entender que o teu ponto de vista é o teu ponto de vista e está tudo bem. Existem 3 verdades, a minha, a sua e a verdade absoluta. Exato. Então não adianta a gente querer impor a nossa vontade, a nossa verdade. Se a gente entender que a cada dia a gente sabe menos do que a gente sabia antes, se desconstruindo e reconstruindo. Que mensagem muito profunda, linda. né? Obrigada, Rodrigo. Rodrigo, a gente quer agradecer muito, né, a sua participação, né? A sua sinergia é gostosa, é legal, sabe? É interessante que você leva isso para as pessoas. Ficando aqui ao final inspirado. Né? Exatamente. Nosso público também, nosso seguidor. E a gente quer presenteá-lo, então, com um livro. Nossa, gratidão. É um livro que conta o nascimento do nosso podcast. Show. É um livro em parceria com a editora Newcastle, chama Olhos de Águia. E aqui a gente registra o nascimento do nosso podcast. Isso. Então a gente quer deixar nossa gratidão para vocês. Meninas, eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer a Deus pela coincidência de ter encontrado vocês. Mais uma vez, sempre coloco as melhores pessoas no meu caminho. Eu falo que eu nem tenho o direito de ter tantas bênçãos assim, porque não sou merecedor, né? Mas vou retribuir sempre tudo isso que acontecer, vou me esforçar ao máximo para poder retribuir. E quero desejar muita energia positiva, muita luz, muitas bênçãos nessa jornada de vocês,
um projeto que já nasce gigante e com um propósito maravilhoso, que eu tenho certeza que vai explodir barreiras, que vai levar uma mensagem positiva e fundamental para transformar as vidas das pessoas. O Instagram nosso, @podecativaroficial. No Instagram a gente também dá uma mesclada com algumas outras ações, né? Por exemplo, as palestras. Hoje estive na LG Mota fazendo uma palestra para os vendedores de imóveis, falando um pouco sobre acessibilidade, sobre capacitismo, que é muito importante. A gente divulga um pouquinho ali. Fazemos as lives às segundas-feiras sobre reflexões de vida, sobre propósito, mensagens de inspiração, sempre baseadas em Jesus, né, com os ensinamentos, que é o meu mentor, né, meu médico, meu psicólogo, meu advogado, e o nosso canal no YouTube, Pode Cativar Podcast. Enfim, é isso, gente. Pedir um apoio para vocês, para seguir, comentar e compartilhar todos esses trabalhos que são em prol de levar algo bom. Infelizmente, a gente percebe muita coisa viralizando na internet, com sensacionalismo, com notícias ruins, conteúdo ruim, né? Isso viraliza muito fácil. E coisas boas, como é o Pode Educar, né? O podcast, o Pode Cativar que a gente tem, a gente acaba sofrendo um pouquinho para levar essa mensagem. Então, vocês são parte fundamental disso, de fazer com que a mensagem vá mais além. Né, curtindo, comentando, compartilhando, enviando para os amigos, enfim, é isso. Maravilha. Obrigada. Muito obrigada, então. Vamos encerrar nosso episódio com essa mensagem maravilhosa e as nossas redes também. Por favor, fiquem com a gente, @podeeducar.podcast. Até o próximo. Até o próximo. Até mais, tchau. Gratidão. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.